Olá! Minha frente tem o Samsung Galaxy A27 e, neste vídeo, vou mostrar-lhe como abrir a bandeja do SIM sem a ferramenta de ejeção do SIM. Ok, então, se você perdeu a sua ferramenta de ejeção do SIM, não se preocupe, ainda pode abrir a sua bandeja do SIM. E, por exemplo, para o fazer, pode usar um clipe. Também funcionará. Simplesmente rode o telemóvel, localize a bandeja do SIM, que fica no lado esquerdo, e depois coloque-o suavemente no orifício. Depois, aplique um pouco de pressão. A bandeja salta para fora. Também temos uma notificação no ecrã que diz "Nenhuma bandeja detetada" e agora pode retirá-la facilmente. Muito bem, e é tudo neste vídeo. Obrigado por assistir. Se achou este vídeo útil, por favor deixe um gosto, um comentário e subscreva.